Fala aí galera, eu soltei. Qualquer dois monstros na mesa é extremamente ameaçador. E bem, meus amigos, eu tô aqui pra falar sobre uma pequena teoria. Não se alegre, não acho que isso aqui é alguma coisa demais. Não é nada demais, é apenas uma teoria. E bem, meus amigos, eu tô aqui pra falar sobre o nosso querido, o nosso herói, a carta mais amada do Yu-Gi-Oh! O Dragão. Pois é, ele pode não ser a carta mais amada, mas com certeza é o objetivo de muita gente. É o sonho de consumo de muito deck conseguir fazer o Dragão. Afinal de contas, ela é uma carta extremamente opressiva e muito forte. E o fato dela ter o poder de conseguir carregar jogos sozinha, eventualmente, faz com que seja muito chamativo que o teu deck consiga eventualmente fazer ela. E se consegue encaixar, ele não tem motivo negativo para você encaixar. Na verdade, a dinâmica de alguns decks simplesmente não podem se dar ao luxo de tentar usar, por exemplo, hand traps ou tentar usar techs externas. E dessa forma, tudo que o deck tem pra conseguir jogar é combar. É a única alternativa que ele tem. E nesse meio tempo você pode acabar não conseguindo combar tão bem. Mas tudo isso foi apagado com a existência do Dragão. Porque se tudo der errado, você faz um Dragão e tá tudo bem. Mas hoje eu tô aqui pra falar que talvez o ciclo de vida do Dragão dentro do Yu-Gi-Oh! Esteja no fim, dentro do TCG. Pelo menos da maneira que você conhece. O assunto é esse, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, então isso aqui, como eu falei, é apenas uma teoria. Na verdade não é nenhuma teoria, é só uma ideia, um pensamento pra ficar na sua cabeça que eu queria colocar pra fora e falar com vocês. Essa ideia aqui não tinha passado exatamente na minha cabeça, mas há tempos eu imaginava algo nesse sentido. Mas quem me falou realmente foi um inscrito, foi o Bruno Diamante, que falou aí pra mim. Então, salve aí, Bruno, sua mãe é minha, aquela condecorada que está aí escrita no livro da vida do Senhor Jesus e também no Death Note. Mas estamos aqui para falar desse pensamento. Qual é o pensamento? Bom, meus amigos, como todos sabem, o Dragão, que é esse cidadão com um belo olhar, um sorriso lindo, um rosto lindo e um sorriso encantador, ele simplesmente é uma das cartas mais problemáticas do jogo. Porque muito da saúde do jogo, do meu ponto de vista, passa pela ausência do Dragão dentro do Yu-Gi-Oh! Competitivo no geral. Na verdade, nem só no competitivo, porque o fato do Dragão existir faz com que qualquer dois monstros na mesa seja extremamente ameaçador e gere uma coisa extremamente problemática. Tudo isso se deve ao fato de existir a Anaconda, porque a Anaconda é feita com dois monstros de efeito. Então, quando você tenta fazer a tua jogada, como eu disse, tem decks que eles não têm a possibilidade de tentar fazer coisas como decks de mid-range ou control fazem, que é ter a sua Engine Slim, e aí você tem espaço para um montão de deck card, mas a tua Engine Slim já consegue fazer tudo que o teu deck precisa fazer, porque você não depende de nada específico, digamos assim. Às vezes o teu deck nem tem capacidade de fazer nada tão específico assim. Então, você vai se apoiando um pouco também nas hand traps, não só pra te ajudar a não perder quando você não começa, mas pra te ajudar a ganhar quando você começa, pra poder somar com as coisas que você já tem. Não precisa ser hand trap não, pode ser tech de qualquer nível, pode ser tech que quebre mesa, pode ser tech que traps mesmo, que interage com o oponente no turno dele, porque o teu deck não tem tanta capacidade de colocar tantas interações assim, então você se apoia em techs externas. Tem deck que simplesmente não consegue fazer isso, ele tem espaço limitadíssimo pra tech, porque o deck dele é com a engine muito grande e ele não tem outra possibilidade a não ser combar. Se ele não comba, ele não faz nada. O deck dele basicamente não faz nada. E você não pode perder pra uma single interação, entendeu? Hand traps e techs que todo mundo tem a capacidade de usar, menos o teu. Muito disso, por exemplo, é o deck de pêndulo. O deck de pêndulo tem justamente essa característica. Ele não consegue se apoiar em muitas techs externas. Quando você usa uma tech, você vai usar tipo 6 tech. Porque você depende de ter combinações de deck pêndulo. Porque além de colocar os monstros na mesa, você tem que pendular. Então ele tem que colocar ele na escala. Então você tem que ter um monte de carta repetida de pêndulo, porque é isso que faz você jogar. E o que você faz com isso? Se são todos monstros, você coloca, bum, tudo na mesa. E se coloca tudo na mesa, você tem que fazer interações com o oponente. Então, para esse tipo de deck, acaba surgindo uma saída, porque é extremamente ruim ter um deck de combo que é degenerado, que simplesmente passa por um monte de hand traps e não para, tá ligado? E aí ele consegue fazer uma mesa inquebrável e você perde só porque você não ganhou no dado, ou porque você não comprou as hand traps certas, ou porque o deck dele não para as hand traps, por exemplo. Mas, de um tempo pra cá, isso foi diminuindo um pouco de poder, mas mesmo assim, e você consegue ter, porque tem decks mid-range fortes, então você consegue dar hand trap no oponente. Só que eventualmente, ele tenta fazer jogada, ele faz jogada, ele pode não chegar onde ele queria, mas os special summons estão lá. Ele não pode fazer algo interativo com a engine dele, ou com algo meio genérico, mas você chega na Anaconda. E é esse o grande problema, porque tem duas coisas. Primeiro, que ou teu combo passa full, e você tem o apoio do Dragão, então você ainda tem a camada extra de interação que o Dragão te dá, já que eventualmente podem sobrar dois monstros lá na mesa, com a jogada inteira que você fez de um monte de
negate, e aí você ainda junta os dois na Anaconda, paga 2000, Miller Red Ice Fusion, e aí você faz o dragão. Então além da tua mesa inquebrável standard, você ainda tem o plus do dragão pra te ajudar. A outra questão, que é a mais complicada, que é a pior na verdade, porque isso aqui é o Win More. Se você faz um full combo de Dragon Link e você vai colocar, juntar dois bichos pra fazer o Dragon, por exemplo, isso é o Win More. Porque no formato passado o Dragon Link, quando ele era o melhor deck, por exemplo, você às vezes passava com Striker Dragon na mesa, ou com Piche, ou com Elp, algo nesse sentido, tá ligado? E era melhor com um dragãozinho solto, porque era full de patinha pra voltar pra mão. Isso era interessante, e você fazia isso. Por que você não usava o Dragon lá? Porque o teu deck já era forte o suficiente, que você fazia já era bom o suficiente, e colocar o Dragon era o Win More. O Win More é você fazer algo que você já tá ganhando, e você coloca uma parada extra só pra ficar mais forte, mas na verdade, o que você faz normalmente já é suficiente. Então você coloca essa parada extra, que no caso do deck de Dragon, ele precisa de cartas extras no deck, que é o Dark Magician, Red Eyes e Red Eyes Fusion. Então, são bricks. Então, a principal característica do teu deck, que é não sofrer pra hand trap, porque você sempre tem camada extra de jogada, fica prejudicado, porque se você compra os bricks, você fica menos resiliente. Pra quando você fazer jogada, você consegue fazer o Dragon, que você faz já é inquebrável, e você ainda faz ele, tá ligado? É o Win More, é ganhar quando você já tá ganhando. Então, nesses casos, tudo bem, foda-se. Agora, o principal ponto negativo é que quando você tenta jogar e você é parado, mas mesmo assim você tem a capacidade de juntar pra fazer a Anaconda e fazer o Dragon. Aí é foda, tá ligado? Isso é extremamente horrível, horrível. Todo deck tem a capacidade de fazer isso. Não só isso, eu acho que outra coisa que é ruim também é o fato de existir a Red Ice Fusion. Porque tem deck de controle, por exemplo, porque quando você ativa a Red Ice Fusion, você não pode fazer mais summon, mesmo que ela tome um Ash, por exemplo. Então, você não pode mais fazer summons, tá ligado? Naquele turno. E isso é muito apoiado em deck de control, como por exemplo, Eldritch da vida, que é full traps, e aí você põe Game de Dragon pra te carregar. Tipo, aquele deck que tem aquele campo, Numeron. Numeron também pode usar isso, Subterror. Eu acho que isso também não é legal, você descaracteriza muito. Um deck é muito característico e tira muito da curva um tipo de deck que é muito específico, é um deck de control. Então eu acho que o Yu-Gi-Oh! Tem que ser mais configurado em blocos, tipo o combo, realmente como o combo que ele é, com exceção do Dragon, o mid-range e o control. Você descaracterizar o control pra colocar essa merda aqui, você pode dizer, o Dragon tá controlando, mas cara, é um controle que foge da característica do deck, é tipo um puta monstro mongolóide que tem 1000 efeitos, não pode ser algo, não pode ser destruído, mano, que merda é essa, tá ligado? Muito deck sofre só pra tirar essa carta, e não é que não possa existir esse tipo de carta, pode existir, só que contanto que ele exista no próprio deck. No caso do Dragon, que é uma carta muito característica, que é uma carta de Dragon, Dark Magician Red Eyes, por exemplo, não tem problema ele existir. Ele é tão forte porque ele foi feito pro deck de Dark Magician, que é o deck ruim. O problema é que a Konami fez ele pensando na forma genérica que ele pode ser usado. E aí ele é abusado em outros decks que já são absurdos e ficam mais absurdos com a essência desse deck, dessa carta. Então, mas pra que eu tô aqui? Isso é que você já sabe, o Dragon é essa carta e você já conhece ela. Mas pra que eu tô aqui? Porque isso pode estar chegando no final. Por quê? Porque foi lançado aí, anunciado recentemente, a nova coleção de Battle of Chaos, que é uma coleção de main collection que vai dropar em outubro, e nessa coleção vem suporte pra Dark Magician. Já fiz um vídeo exclusivo falando sobre isso, dá uma olhada aqui se você ainda não viu. E nesse vídeo eu falei que foi anunciada uma carta que é o T-Miles, The Dragon não sei o que. O T-Miles. Esse monstro, pra quem não sabe, vê no vídeo que eu expliquei exatamente o que eu imaginei pra ele no início, mas eu não enxerguei uma possibilidade aqui. Porque o efeito desse monstro é basicamente o seguinte: se ele tá na tua mão, você pode mandar uma carta do campo ou da tua mão pro cemitério e fazer special dele, e no campo ele tem o efeito de poder fazer um Fusion Summon de um monstro. Basicamente, Killish Dark Magician, se eu não me engano. Mas você pode fazer uma fusão de algum monstro que tá dentro do deck de Dark Magician, que você usa no deck de Dark Magician somente, porque esse monstro é horroroso. Você vai usar ele em outros decks? Não. Pra poder fazer. E aí, por que isso é bom? Porque lá no deck de Dark Magician é interessante, porque você usa ele, ativa o efeito e faz a fusão de Dark Magician. Como tem o campo novo do Dark Magician lá, por exemplo, que você ativa ele coloca o Eternal Soul, ele fica na mesa, ele tem um efeito bosta, mas ele é food pra esse monstro. Você dá o efeito desse monstro, manda o campo pro cemitério, que já usou o efeito de setar o Eternal Soul, ele entra na mesa, você buscou o Dark Magician, ou tem o Dark Magician no campo, dá o efeito do T-Miles e faz a fusão do Dragon. O Dragon, pra quem não sabe, ele é feito com um Dark Magician e um Dark Magician, o Red Eyes amarelo, ou um Dragon Effect Monster. Então, você pode usar o próprio T-Miles com o Dark Magician pra fazer o Dragon. Aí, beleza, você faz o Dragon no deck de Dark Magician de maneira muito mais simples, porque a carta é extremamente mais buscável e ele mesmo serve como material. Ele entra na mesa, ele é a carta de fusão, a spell de fusão, e ele faz o Dragon. Diferente daquela spell de fusão, por exemplo, que você precisa ter o Dragão de efeito, que você precisa fazer o Imidu, que precisa de outro Dark Magician pra conectar tudo. Aqui não, só precisa dele e o Dark Magician na mesa. Ele entra fácil, o Dark Magician entra muito fácil, então você faz o Dragon fácil. E isso é muito bom, porque
é justo. É justo. E aí você faz uma carta extremamente opressiva no deck que ele foi criado pra existir, que é o Dark Magician. Não tem problema nenhum existir essa carta lá. O problema é ser splashable por causa dessa carta. Na verdade, não só por causa dela, é o conjunto da obra. Mas o fato de ter anunciado essa carta aqui me faz pensar, e faz o Bruno pensar também, que me falou essa parada, que, quem sabe, a Konami tenha feito essa carta justamente pra deixar, beleza, eu não vou banir o Dragoon. É uma carta do deck Dark Magician. Deixa ela pros coitados. Mas o Dragoon não pode continuar existindo do jeito que ele existe, da forma opressiva que ele é em outros decks que já são opressivos. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma carta, vou criar um jeito melhor de fazer o Dragoon, especificamente no deck Dark Magician, pra então eu tá livre pra poder irritar as outras coisas que deixam essa parada genérica. Que coisa seria essa? O fato de existir isso aqui, como eu disse, faz com que seja muito simples você fazer o Dragoon dentro do deck Dark Magician. É claro, ainda é interessante usar a Anaconda Milona Red Eyes Fusion no deck Dark Magician? Ainda é bem interessante, porque, principalmente, porque o Dark Magician, do jeito que ele joga hoje, ele faz muito mais Special Summon. Tem o Eternal, tem o Magician Souls, tem o Special Summon do Dark Magician, tem esse dragão ali, tem o Ritual, tem a fusão, enfim. Tem a Apprentice, tem várias formas de fazer Special Summon. Então você consegue fazer Special simples pra poder juntar dois monstros, fazer Anaconda e fazer Dragoon. Basicamente vira um deck como qualquer outro, tá ligado? Ok, mas o fato de existir essa carta faz com que você consiga fazer, enquanto gira o deck, como ele deveria girar, e fazer o Dragoon mesmo assim. Isso é interessante, porque você faz especificamente nesse deck. Se você quiser usar isso aqui em outro deck, você usa. Mas pra isso você tem que usar o Dark Magician, que é o amarelo, formas de chegar nele, porque você não vai usar o one-off, tá ligado? Porque você não mila do deck. Ele precisa usar o material da mão ou campo. Então tem que ter o Dark Magician, tem que ter ele e a carta que você sacrifica pra usar ele. Então é muito rolo. Isso aqui nunca vai ser usado em outro deck. Pode ser usado, mas o peso de ser usado é muito maior. Então, o fato da Konami ter criado isso aqui me faz pensar que, quem sabe, o fim do Dragoon genérico está próximo. E como que isso aconteceria? Banindo a Anaconda? Eu acho que não, porque banir a Anaconda, tipo, o único problema o mesmo da Anaconda é ela fazer o Dragoon, hoje, tá? Porque outras cartas que tem essa característica de Dragoon, como por exemplo, o News lá, que usa a News Fusion, que pode fazer o Rainbow Dragon, aquele monstro é forte? Ele é forte, mas ele não é interativo no turno do oponente, e os tijolos lá são comparáveis aos tijolos, as cartas Bricks, né, que você usa pra fazer o Dragoon. Porém, a força do Dragoon nem se compara. Quer dizer, a força do Rainbow News nem se compara com a força do Dragoon. Então, assim, é meio que um risco e recompensa. O risco é alto de usar aqueles bricks, mas o Dragoon é carta que ganha jogo sozinha. O Rainbow News não faz isso. Então, outras cartas que usam mecânicas parecidas pra você dar a Anaconda como último sumo e colocar aquele bicho na mesa, não tem nenhum como o Dragoon, tá ligado? Então, a Anaconda em si, eu acho que ela é uma carta que, eventualmente, quando tem mecânica genérica de fusão, ela é desequilibrada. Eu concordo, eu odeio isso nela. Mas, em linhas gerais, ela é uma carta que eu acho ok. Ela pode te fazer a Super Polio pra altar mesas inquebráveis. Ela pode te ajudar a achar a carta da Engine, como as deck de fusão que usa essa carta e usa cartas de Engine, como o Shadow. O Shadow dificilmente vai milar um Dragoon, a menos que você seja doido, porque o deck já é inconsistente. Você vai milar a Shadow Fusion, e é o último sumo que você faz. Você pode colocar o Winda na mesa, por exemplo, usando o material do deck e trigando os bichos. Pode ser, mas isso é ok. Você pode usar ela pra fazer um Instant Fusion, trazendo o Winda enquanto o Orcush protege o Dinguiço? Pode, isso é chato, é. A Anaconda é escrota? É, eu concordo, ela deveria ser banida, mas eu acho que outra coisa que pode acontecer é banirem a Fusion, a Red Eyes Fusion. Por quê? Tudo bem, meu Deus, você tá colocando isso porque a Konami vai deixar uma carta que é do deck Dark Magician pro Dark Magician, mas não é só desse deck. Ela é também do deck de Red Eyes. A diferença é que, na verdade, o Dragoon, ele é uma carta de Dragon, de Dark Magician, ele é uma carta de Dark Magician. Ele só colocou como Red Eyes amarrado nele pra você usar Red Eyes Fusion, só pra isso, porque usa o material do deck. Porque o Dark Magician tem forma de fazer o Dragoon sem precisar usar o Red Eyes. Mas o Red Eyes não consegue fazer o Dragoon sem usar Dark Magician. Então ele é uma carta de Dark Magician. Banir a Red Eyes Fusion eu acho que pode ser interessante. Por quê? Porque ele... Você tira o fato da Anaconda poder milar o Dragoon, fazer o Dragoon em qualquer deck, como eu disse antes. Então o Dragoon não vai ser mais uma carta de todo o deck, do Adamaspator, do Dragton, do... Cherubine Turbo, né, do Phantom Knight. Não vai ser mais carta desses decks. Isso vai ser muito bom, mas muito bom. Esses decks vão ficar muito mais sensíveis. Você não vai ficar com medo de, mano, eu vou dar aqui 2 hand trap no cara, mas sobrou 2 bichos na mesa. Pânico total, mano. Como é que eu vou jogar com 4 cartas e ainda tirar a porra do dragão da mesa mais um Fog Blade? Eu não vou conseguir. Ninguém consegue. É difícil conseguir, tá ligado? Então, o fato de não existir essa carta faz isso, mas ao mesmo tempo impede que decks de controle, como por exemplo o Guru da vida,
vida, aquele deck de Número 1 como eu falei, impede eles de usar essa carta de tipo Tree Off, tá ligado? E colocar um turbo dela, Red Eyes Insight e essa carta aqui. É tipo o Buster Blader, por exemplo, tá ligado? Isso não deve existir em nenhum deck, de maneira genérica assim. Nem que seja só com Red Eyes Fusion, com uma carta que te impede de fazer summon depois. Não deve existir. Então eu acho que faz... É claro, na minha cabeça, baniria... Ou limitaria a Red Eyes Fusion, mas eu acho que baniria, porque ainda usaria o Insight. Mas eu acho que limitar ainda seja ok, mas banir tá ótimo. E também banir a Anaconda. Eu acho que os dois deveriam acontecer, mas a Konami não vai fazer isso de uma vez. Eu acho que o fato dessa carta agora do Ultimate existir pode colocar o banimento da Red Eyes Fusion em ascensão. Porque isso pode acontecer e é real. Vai tirar isso dos decks de controle, vai tirar isso do deck de combo. Você vai conseguir fazer o dragão no deck dele, que é usando as cartas de Dark Magician. Você vai continuar conseguindo fazer o dragão e tudo vai ficar mais azul, o céu vai ficar mais azul e tudo vai ser um universo muito melhor de se viver. É claro, a Anaconda ainda vai conseguir fazer aquela engine genérica. Quando isso acontecer, se isso de fato acontecer, e a Konami banir essa carta, todo mundo vai migrar, todo mundo que usa essa engine vai migrar pra engine de Phoenix Enforcer. Ela é melhor, eu acho. E o Phoenix Enforcer é um monstro muito menos opressivo, na verdade ele não é nem um pouco opressivo, ele é uma Trident, mas é uma Trident que volta todo turno, tá ligado? E os materiais que ele joga no grave fazem efeito, como eu já falei no vídeo que eu fiz especificamente falando sobre as cartas de Fusion Enforcer, né, de Phoenix Enforcer. No vídeo que eu falei um pouco sobre isso. E a Anaconda ainda faz isso e é escroto, porque é uma engine que não é tua e você pode usar. O Subterra pode usar, o Phantom Knight pode usar, mas é muito menos opressiva. Eu acho que por esse motivo a Anaconda poderia ser banida, mas como essa engine vai vir e esse Hero vai vir e a Konami quer fazer dele mais ou menos o que ela fez com o Dragon, eu imagino, como tá no OCG, eu acho que não vão banir a Anaconda pra deixar essa engine de Phoenix Enforcer girando. Eu ainda acho que isso é péssimo, péssimo, péssimo. Mas, pelo menos, o Dragon vai sair das nossas vidas no deck de todo mundo. Ele vai vir no deck Dark Magia. Se eu for jogar com o Dark Magia e enfrentar o Dragon, pelo menos eu vou achar, é justo, é o deck dele, beleza, eu vou tirar ele daqui e vou ficar feliz. Se eu tirar e se eu perder, beleza, você é digno, você usa o deck Dark Magician. E isso é um universo decente de se viver. Por enquanto eu não quero falar dos problemas que seria a implicação de não banir a Anaconda, por exemplo, é só o fato de que é uma possibilidade real o Dragon sair da nossa vida de forma genérica como ele vive e é muito presente hoje. E isso é uma boa notícia, mas não se esqueça que isso é apenas uma teoria, tá? Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve, dá sua opinião se você concorda, se você acha que é uma completa idiotice, e se for idiotice, xinga um Bruno, adiciona ele no Facebook e xinga ele lá. É isso aí, valeu, falou, até mais.